Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à 8ª aula do projeto Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Camila Fogaço de Oliveira, eu sou mestre e doutoranda no Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. A aula de hoje é sobre softwares matemáticos. Lembrando que quem está fazendo mediação via Skype, o endereço é camila.fogaca. Além disso, a gente pede para que vocês enviem também as listas de presença para o e-mail camila.fogaca@croton.com.br. E a aula de hoje eu vou dividir com a professora Débora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirneve. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E é um prazer estar aqui dividindo essa aula com a professora Camila. Como ela disse, nós vamos abordar sobre os softwares geométricos e no desenvolvimento dessa aula nós vamos tratar de diversos recursos que nos auxilia na aplicação de resoluções de cálculos, no desenvolvimento de algumas expressões, entre outros temas que nós vamos destacar agora no quadro. Acompanhe. Então, a questão é, por que conhecer softwares matemáticos? E para discutir essa questão, nós temos aí alguns tópicos. Primeiro, ele auxilia no cálculo de operações matemáticas. E que tipo de cálculos são esses? Nós destacamos frações, operações com decimais e potenciações. Então, nós vamos ver como nós podemos desenvolver algumas operações utilizando a planilha do Excel no desenvolvimento da nossa aula. Outra questão é, realiza a construção de tabelas e gráficos. Então, nós vamos mostrar a você como utilizar esses recursos na aprendizagem de alguns tópicos específicos. Além disso, os softwares matemáticos, eles auxiliam na resolução de equações. Você já fez uma equação e queria saber a resposta? Então, existem aplicativos que auxiliam nesse processo. Então, nós vamos conhecer algum deles. E também auxilia no cálculo de matrizes e sistemas lineares. Ou seja, então nós vamos ver como nós podemos utilizar uma calculadora online que nos possibilita analisar esses resultados e também resolver algumas operações. E para começar as discussões, eu vou conversar com a professora Camila. Como que eu posso fazer uma planilha no Excel, professora Camila? Professora Débora, é uma planilha no Excel, na verdade, é um software, né, que é permitido pelo acesso ao computador. Ele tem um certo ícone que representa o software Excel. A gente enviou nos materiais, né, de estudo de vocês uma planilha, e essa planilha nós vamos utilizar na aula de hoje. Então é importante que vocês tenham acesso a essa planilha para que vocês consigam desenvolver as atividades que a gente vai desenvolver agora com relação ao Excel. Então vamos conhecer um pouco sobre o software Excel no quadro para depois nós conhecermos o software. Como acessar o Excel para fazer a planilha? Veja, o Excel ele tem um ícone, né? E esse ícone fica disponível na barra de programas do seu computador. Veja, aqui eu estou mostrando um layout do Excel, mas existem vários layouts. Normalmente, os recursos estão presentes em todos os nos Excels disponíveis, ok? Então, continuando no quadro, o Excel ele permite fazer algumas operações de matemática básica, como adição, subtração, multiplicação, né? Mas para desenvolver essas operações básicas, existe a necessidade de se conhecer os operadores matemáticos. Por exemplo, o operador aritmético que diz adição é o mais mesmo que nós conhecemos, subtração, menos. Atenção para multiplicação, que é o asterisco. A divisão corresponde à barra, a porcentagem é o símbolo de porcentagem, e a potenciação, ele é indicado por um acento circunflexo. E para o desenvolvimento da aula de hoje, nós vamos utilizar o software Excel para fazer algumas operações de matemática básica. Nós vamos fazer
construir uma planilha e também utilizar o Excel para construir o gráfico de funções. Então, vamos iniciar o primeiro exemplo da aula de hoje, efetuando algumas operações de matemática básica. Vamos conhecer as operações no quadro. Então, determine o valor das expressões. Letra A, 30 menos 6 vezes 4. Veja, para realizar essa operação, o Excel já sabe da ordem, né, das operações. Ele sabe que nós precisamos desenvolver primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, ele sabe a ordem das operações. Nesse caso, basta digitar dessa forma que está no quadro que vocês já vão obter a resposta. Veja, 6 vezes 4, 24. 30 menos 24, 6. Para desenvolver a letra B, nós precisamos lembrar que a potenciação ela é indicada pelo circunflexo, né? Então, nós precisamos efetuar essa operação de potenciação e devemos lembrar desse símbolo que é o circunflexo. Na letra C, nós precisamos, para desenvolver a letra C, se formos resolver à mão, a gente sabe que tem que resolver primeiro parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. Mas o Excel ele já compreende essa ordem, então basta digitar desse formato que está, que ele vai desenvolver os cálculos. Mas atenção na letra D. Veja, na letra D, isso corresponde a uma divisão de fração. E para realizar essa operação, nós devemos realizar primeiramente o resultado do numerador dividido pelo denominador. Veja, no numerador da fração, na parte de cima da minha fração, eu não tenho uma multiplicação e ela deve ser realizada primeiro. Então, aqui é importante lembrar que nós devemos compreender um parênteses aqui para que você consiga encontrar o resultado. Então, agora nós vamos para a câmera de documentos, vamos aqui com o meu software Excel. E aqui no meu software, veja, aqui eu vou desenvolver essa atividade, a letra A, B, C, D e E, de acordo com as operações, com o Excel. Então, na letra A, eu tenho que realizar 30 menos 6 vezes 4. Veja, para realizar essa operação, eu sempre tenho que iniciar qualquer operação no Excel com igual. Sem o igual, o Excel ele não faz esse resultado. Então, 30 menos 6 vezes o 4. Lembrando que o vezes é o asterisco. E aí, para conseguir a resposta, é só digitar Enter. Então, 30 menos 24, 6. Agora, 2 ao cubo menos 8 elevado a zero. Então, para realizar essa operação, eu inicio com igual, 2, o elevado, lembrando que é o circunflexo. Então, 2 ao cubo menos 8 elevado a zero. Veja, 2 ao cubo é 8, menos 8 elevado a zero, 1. 8 menos 1, 7. A letra C, também posso digitar do mesmo formato que está ali. Então, igual a 1 mais 2 elevado a 4 vezes, que é o asterisco, abro parênteses, 6 elevado a 2 dividido por 4 menos 9. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Essa resposta é igual a 1. Agora, na letra D, nós devemos lembrar que nós devemos realizar primeiramente o numerador e depois o denominador. Então, aqui eu vou iniciar a minha operação com parênteses. Se eu não iniciasse a minha operação com parênteses, né, o que acontece? O Excel ele não entenderia que seria aquela parte que está no numerador dividido pelo denominador. Então, dessa forma, ele faria somente o outro número, né, que no caso acho que é 0,2 dividido por aquele fator, e não daria certo. Então, é necessário o uso do parênteses. Então, vamos retornar na câmera de documentos para continuar a nossa operação. Então, na nossa câmera de documentos, eu tenho que abrir o parênteses 0,5 vezes 0,2, fecha parênteses, dividido por 0,1 elevado, o elevado é o circunflexo, ao quadrado e dou um Enter. Veja que essa resposta é 10. Rapidamente, eu vou tirar o parênteses aqui, só para você verificar que se eu não tivesse colocado parênteses, não daria 10. Nesse caso, até deu. Mas, assim, vocês não podem desconsiderar esse uso. Muitas vezes, a gente faz isso na calculadora científica e não dá certa operação, ok? E na letra E, também iniciando com igual,
nós podemos digitar no formato que está ali. Igual a 1 mais, abre parênteses, 1 dividido por 5, mais 1 dividido por 3, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 3 dividido por 5, menos 1 dividido por 15, fecha parênteses. Dando Enter, a minha resposta é igual a 2. Então, pensando nessa ordem das propriedades, nós vamos propor uma atividade para você. Então, veja, se você não tem o software Excel com você, neste momento, é importante que você digite, tente escrever à mão como que seria o comando que você deveria digitar no software para encontrar a resposta. Essa tentativa também pode ser feita na calculadora. A calculadora científica também permite encontrar essa resposta. Então, pense em uma linha só, como que você colocaria essa atividade que a gente vai propor agora. Então, vamos ao quadro conhecer essa operação que vocês devem realizar. Determine o valor da seguinte expressão. 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Então, nós vamos dar os minutinhos para que você discuta com o seu colega e envie a sua contribuição. Como que seria o comando que deveria ser digitado para que o Excel, para desenvolver essa operação no Excel. Em breve, a gente retorna. Bem, vamos ver então como ficou a linha digitável dessa expressão. Vamos voltar ao slide para analisar como que é a hierarquia da operação. Nós temos que mostrar para o Excel que quando nós formos resolver essa fração, nós temos aqui algumas operações no denominador para acontecer. Isso implica que no denominador já vai ter que existir um parênteses para a operação total.
Só que dentro desse parênteses do denominador, eu tenho que mostrar ainda que existe outra fração, 1 sobre 1 mais 1. Então, esse 1 mais 1, o Excel precisa entender que ele tem que fazer essa resolução. Então, nós vamos ter que ter um outro parênteses nessa parte. Então, como que ficaria a linha digitável? Então, eu vou ter que começar com o igual, e eu tenho lá 1, que é o primeiro 1 da soma, mais 1 do numerador da fração, dividido. Aí eu tenho que indicar o parênteses do denominador da fração principal. Dentro desse parênteses, eu tenho que colocar a primeira soma do denominador, 1 mais. E eu tenho que mostrar novamente para a segunda fração do denominador que tem uma hierarquia ali da adição. Então, 1 dividido por 1 mais 1 entre parênteses. E eu tenho que fechar os dois parênteses, o primeiro e o segundo. Então, dessa forma, o Excel vai compreender que existe essa hierarquia, que nós temos ali duas frações para ser resolvida. Uma principal, que nós temos ali um denominador com operações, e uma outra dentro desse denominador. Agora nós vamos para a Câmara de Documentos e vamos ver como que seria aplicado isso no software. Eu tenho que começar com o igual, então eu digito 1 mais 1. A divisão é indicada por barra. Eu tenho que abrir o primeiro parênteses, 1 mais 1, dividido. Eu tenho que abrir agora o segundo parênteses, 1 mais 1 novamente. Observe que quando eu estou abrindo um parênteses e fechando, ele sinaliza. Então, eu fechei o primeiro, tenho que fechar o segundo parênteses. E aqui eu tenho o resultado, que vai ser uma dízima de 1,666. E o Excel, ele acaba arredondando no final do cálculo. Bem, agora nós vamos dar continuidade com uma análise de uma planilha de cálculo. E para fazer essa planilha de cálculo, eu vou solicitar que a professora Camila nos oriente. Antes, nós vamos ao slide conhecer quais vão ser os dados que nós vamos utilizar. Acompanhe. Professora Débora, então aqui nós temos uma planilha e ela corresponde a quantidade de ingredientes para fazer um bolo de pote de morango. E existem vários ingredientes que precisam ser pensados, né, para fazer essa receita. Então, por exemplo, farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, fermento, leite condensado, creme de leite, essência de baunilha e amido de milho. Então, nós compramos esses ingredientes lá, por exemplo, farinha de trigo com 1 quilo, que aqui está em gramas, 1000 gramas. Nós compramos leite por litro, e aqui nós já transformamos essa unidade para 1000 ml. Ovos, 12 unidades e assim por diante. Então, essa segunda coluna e a terceira coluna corresponde, né, do Excel, aí dessa planilha, eles correspondem à quantidade de produtos e a sua unidade de medida que a gente compra, né, no mercado. A quarta coluna, ela corresponde ao preço de compra de cada produto. Então, por exemplo, se eu compro ali 1 quilo de farinha de trigo, nesse caso custa R$ 3,50. 1 litro de leite, R$ 2,50 e assim por diante. Uma outra coluna que eu gostaria de mostrar para vocês é a sexta coluna. E essa sexta coluna corresponde à quantidade na receita. Então, por exemplo, ela não vai um pacote inteiro de farinha de trigo na receita. Ela vai somente 300 gramas. Ela vai 1 litro de leite, não vai 12 ovos, mas vai 7 ovos e assim por diante. Então, tendo com base essa planilha, nós vamos construir agora no software Excel. Então, nós vamos tomar como referência a planilha que está sendo dada no quadro e nós vamos utilizar o software Excel para construir essa planilha. Então, acompanhe na Câmara de Documentos. Aqui nós temos a planilha e veja, aqui eu tenho digitados os dados que foram dados, que está no slide, no quadro, né? E aqui nós temos aqui que essa planilha ela tem linhas e ela tem colunas. Então, eu tenho a linha 1, a linha 2, linha 3 até a linha 10. E nós temos da coluna A até a coluna F. Aí, uma pergunta que eu faço para você.
será que o Excel, ele entende essa planilha do jeito que está aqui como uma planilha, como uma tabela? Ele não compreende como uma tabela. E o uso dessa ferramenta tabela, ele auxilia principalmente na construção de fórmulas, fazer operações entre linhas e colunas. Ele auxilia também em várias ferramentas, né, para a construção dessa tabela. Então, vamos entender como que nós podemos inserir uma planilha, uma tabela no Excel. Então, acompanhe novamente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dar um zoom aqui com a lupa para que vocês possam entender melhor. Eu tenho aqui várias ferramentas, página inicial, inserir, layout. Então, basicamente, eu vou usar essa ferramenta inserir tabela agora. Para eu inserir tabela, primeiramente, eu preciso selecionar todos os dados. Então, eu vou iniciar com o dado que está na coluna A, linha 1. E eu vou selecionar da linha A, vou apertar Shift, a flecha, aqui do meu computador, Shift, flechinha para frente. E aí, eu vou diminuir o zoom aqui para eu selecionar todos os dados. Então, selecionei a A1 e eu vou até a F10. Então, veja, a partir desse momento, eu selecionei todos os dados. Eu vou lá em inserir tabela e ele vai me fazer a pergunta. Onde estão os dados? Estão em A1 até o F10, realmente. E minha tabela tem cabeçalho. O que significa falar que minha tabela tem cabeçalho? Quais são os cabeçalhos? Ingrediente, quantidade de produto, unidade de medida e assim por diante. Vou clicar OK. Veja, a partir desse momento, o Excel já compreendeu que eu estou trabalhando com uma tabela e ele já mudou até o layout da minha tabela. Eu posso vir aqui, por exemplo, em exibição, e aqui em exibição eu posso mudar, por exemplo, a cor. Na verdade, eu preciso clicar em qualquer lugar da minha tabela e não é em exibição, é em design. Então, só vai aparecer esse design quando eu clico em qualquer lugar da minha tabela. Então, em design eu posso selecionar aqui, mudar para verde, mudar para laranja, né, mudar as cores da minha tabela. Então, veja, aqui eu tenho os meus dados digitados. Veja, preço de compra. Preço de compra, nós costumamos utilizar o reais, né? Então, nós podemos selecionar todos os dados e clicar com o botão direito do mouse e colocar aqui, formatar células. Então, veja, eu vou clicar com o botão direito, eu vou selecionar todos os dados, clicar com o botão direito do mouse e eu venho aqui em formatar células. A partir desse momento que eu peço para formatar células, ele vai abrir uma guia de número. E aí eu posso falar que é uma moeda em reais e com 2 casas decimais. Eu vou clicar ali embaixo e dar um OK. Então, veja, ficou configurado a minha coluna de preço de compra. Agora, nós podemos construir aqui essa coluna E, que não está feita. A coluna E, ela corresponde ao preço por unidade de medida. E esse preço por unidade de medida corresponde a uma divisão, que é o preço de compra dividido pela quantidade de produto. Então, veja, eu tenho o preço de compra é a coluna D e quantidade de produto é a coluna B. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, nessa linha E2, eu tenho que fazer a divisão de D2 por B2. Então, eu vou iniciar com igual, eu quero fazer o D2. Veja, o Excel ele já selecionou o D2, ele deixou essa célula selecionada, dividido por B2. E o B2, da mesma forma, também ficou selecionado em verde. A partir do momento que eu vejo que minha operação está correta, eu vou digitar um Enter. E isso que facilita o uso do Excel. Veja, eu simplesmente precisei digitar uma célula e o Excel preencheu automaticamente todas as células. Agora, a gente precisa mostrar que a unidade de medida é em reais. Então, nós vamos selecionar todos os dados e colocar que é reais. Então, vamos voltar à nossa planilha. Então, aqui na nossa planilha, vou selecionar todos os dados, clicar com o botão direito, formatar célula, de novo, número, e aqui eu vou colocar com mais casas decimais. Vou colocar com 4 casas decimais. Só que, na verdade, ele não é simplesmente um número, ele é uma moeda com 4 casas decimais. Ok. Então, a minha coluna E agora está pronta.
Uma outra coisa que a gente pode fazer, porque conforme eu vou movimentando a minha célula aqui no Excel, veja que minha coluna principal, que é a coluna A, ela também vai se movimentando. Mas eu também posso congelar essa coluna. Como? Posso vir ali em cima, na minha linha de comandos. Posso vir em exibição, congelar painéis. Aí eu quero congelar qual? A minha primeira coluna. Então, manter a primeira coluna visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Cliquei ali, vou diminuir o zoom. A partir desse momento, conforme eu vou movimentando com a minha planilha, a minha coluna A está congelada, ok? Continuando agora a construção da minha planilha, eu quero fazer uma nova coluna correspondente a custo por ingrediente. Então, eu vou começar a digitar aqui, custo por ingrediente. Vou digitar um Enter. Veja, o Excel já compreendeu que eu queria uma nova planilha e já construiu aqui para mim uma coluna G. O que corresponde essa coluna de custo por ingrediente? É o preço de unidade de medida vezes a quantidade na receita. Então, eu vou pegar aqui o preço por unidade de medida, que corresponde à célula E2, e multiplicar pela F2. Então, vou dar um igual, um E2 vezes um F2. Novamente, eu vou digitar um Enter. Então, veja que aqui eu construí essa nova coluna, a coluna G. Uma outra forma de construir essa coluna, simplesmente, eu também poderia ter, vou apagar os dados, eu poderia ter simplesmente selecionado o que eu queria. Então, eu começo com igual, aí eu quero o E, que é o preço por unidade de medida, vezes, que é o asterisco, a quantidade na receita, e dou um Enter. Então, dessa mesma forma, eu também consegui construir a mesma coluna. Então, são duas maneiras de construir essa coluna G. E veja que ela não está com o mesmo padrão. Então, vamos deixar com o mesmo padrão, que é custo, unidade de medida. Então, é um número, uma moeda, com duas casas decimais. Então, nós construímos aqui a nossa coluna custo por ingrediente. A nossa última coluna que a gente vai construir, então veja, para eu construir uma nova coluna, posso clicar em qualquer lugar aqui da minha célula, com o botão direito do mouse, inserir, coluna da tabela A, direita. E aí eu construí minha nova coluna. É uma outra forma de construir coluna. E eu posso digitar aqui, margem por ingrediente. Dou um Enter. Essa margem por ingrediente, ela corresponde a uma divisão. Ela é o custo dividido pelo total do custo dos ingredientes. Então, dessa forma, eu preciso calcular uma soma dessa coluna G. Como que eu faço isso? Então, cliquei em qualquer lugar da minha tabela, vou vir aqui em Design da tabela, e aqui, deixa eu dar um zoom para que você veja, que em Design eu vou colocar uma linha de totais. Quando eu adiciono essa linha de totais, a minha tabela apareceu uma linha de total. E veja, ela considerou o último número 0 porque ela somou todos esses dados. Isso é feito de forma automática. Mas veja, a partir do momento que eu clico nessa coluna que eu estou querendo fazer a soma, tem uma flechinha aqui no canto. Eu vou clicar nessa flechinha e ele faz várias coisas. Média, contagem, contar número, o máximo, o mínimo. E nesse caso eu quero a soma. Então, como que eu calculo essa margem? É uma divisão do G2 pelo total, que é o G11. Então, eu vou iniciar aqui com igual, vou clicar no G2 ou digitar o G2, dessa forma eu selecionei e dividi pelo G11. Então, tanto faz digitar ou clicar nas células que a gente precisa realizar a nossa operação. Vou dar um Enter e aqui ele não fixou o valor do G11 que eu queria. Então, como que eu faço para fixar? Então, vamos novamente realizar essa divisão, ok? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou digitar o G2, voltando aqui. Não, ele fez aqui. É o EG2 e eu preciso dividir pelo G11. Quanto que é o G11? 15,92. E dessa forma,
ele fez automaticamente todos os valores. Lembrando que a margem por ingrediente, a unidade de medida não é reais, então eu preciso simplesmente falar que é um número, ok? Outra coisa que eu preciso fazer, que aqui é uma porcentagem, então eu posso clicar com o botão direito novamente e na verdade não preciso colocar número, eu posso direto colocar porcentagem e dessa forma o Excel ele vai colocar automaticamente a porcentagem desses valores. E nesse caso, essa soma, ela precisa dar 100%. Nesse caso, como esse número aqui foi arredondado, né, na verdade, e daí ele deu um certo erro, mas a aproximação aqui se equivale ao 100%. Então, eu poderia ter, por exemplo, colocado com uma casa decimal também para efetuar essa soma, ok? Mas é assim que nós trabalhamos com o software Excel. Ele nos permite fazer as operações de uma forma mais rápida. E o Excel também nos permite a construção de gráficos. E essa construção de gráficos pode ser de diversos tipos, gráfico de coluna, gráfico de setor e assim por diante. E a professora Débora vai apresentar essa construção para vocês. Acompanhe. Bem, aqui você pode ver essa primeira introdução, essa imagem, seria as ferramentas de gráfico que nós temos. Então, o que você precisa fazer? Selecionar os dados que você deseja incluir no gráfico, acessar, então, no guia e inserir grupo gráficos e clicar no tipo de gráfico que você deseja usar. Pode ser um gráfico de colunas, um gráfico de linha, um gráfico, aqui está com o nome pizza, é o gráfico de setores. Pode ser gráfico com barras horizontais, entre outros. Nós vamos utilizar, então, os dados que nós já construímos na tabela anterior e nós vamos mostrar como nós podemos fazer um gráfico de setores. Vocês calcularam um valor em porcentagem e os valores em porcentagens podem ser utilizados nessa forma de representação. Nós vamos voltar à Câmara de Documentos e vamos analisar, então, essas informações. O que eu preciso? Eu preciso selecionar os dados que eu vou utilizar. Então, nós precisamos relacionar ingrediente, nós seguramos a tecla Ctrl e nós vamos pegar aqui margem por ingrediente. E nós vamos associar essas duas informações. Na ferramenta Inserir, então vamos aproximar para vocês visualizar. Então, aqui no Inserir, quando clica no Inserir, eu tenho aqui essa guia aqui com um grupo de gráficos. Nos nossos dados, nós vamos aplicar o gráfico de pizza e eu tenho esses layouts que eu posso utilizar. Então, aqui eu já inseri, agora eu vou reduzir o zoom para nós analisarmos. Nessa parte aqui do gráfico, ele pode ser formatado. Então, eu posso deslocar, mover, eu posso pôr numa parte que não está sobre a tabela, eu arrastei. E também eu posso formatar essas informações. Então, eu estou tratando de um gráfico de setores. Eu posso pedir, por exemplo, para ele indicar as porcentagens. Então, eu venho aqui nas ferramentas do gráfico e eu posso pedir para que ele utilize, então, as informações em percentual. Logo ao lado, eu tenho aqui uma legenda que está relacionada, então, com os dados obtidos e um título que ele inseriu de acordo com o cabeçalho da tabela. Então, o que nós verificamos é que, nesse caso, neste exemplo, nós conseguimos relacionar a tabela construída com uma representação gráfica. Nós vamos voltar ao slide e ver um outro exemplo de dados que nós podemos trabalhar. Acompanhe. Então, neste outro exemplo, nós podemos entender que a ferramenta gráfico, nós podemos inserir títulos, rótulos de dados, nós podemos alterar o design, o layout, o formato, entre outros. Então, nós vamos aqui agora trabalhar com uma outra representação que associa meses do ano com uma quantidade de vendas. Aqui nós temos um gráfico de setores que está relacionado com esses dados e por meio das representações em tabelas, eu posso
associar sempre duas colunas de informação, uma que vai ter uma referência e outra que vai ter o quantitativo, e por meio disso fazer a representação gráfica. Na câmara de documento, então, nós vamos retomar aqueles dados disponibilizados nos slides e nós vamos utilizá-los para fazer a inserção dos dados. Aqui, se eu clicar nessa tabela, como eu só tenho essas duas colunas, ela já vai entender como um todo. Na outra anterior, nós precisávamos selecionar, porque nós estávamos trabalhando com várias colunas. Nesta, eu consigo somente, ao clicar na tabela, ela já vai entender que eu estou utilizando esses dados de referência. E aqui, nós poderíamos fazer novamente o de setores, como está lá no exemplo do slide. Então, eu poderia colocar aqui algo similar que nós já vimos anteriormente. Mas nós vamos inserir um outro tipo de gráfico. Nós vamos vir aqui, inserir, e nós vamos utilizar um gráfico de barras. Então, aqui eu tenho um gráfico, no caso, de colunas, e eu poderia escolher vários designs. Eu vou utilizar esse primeiro, e nós vamos analisar agora como que ficou essa representação. Então, aqui, nós inserimos os dados, nós podemos movimentar para não sobrepor, e eu consigo, então, verificar que os meses do ano estão aqui na parte horizontal e os valores das vendas estão na parte vertical. Eu percebo que tem uma legenda, só que nesse gráfico ele é desnecessário, porque está redundante. Eu posso simplesmente deletar e o gráfico ele já se reposiciona automaticamente. Se eu precisar formatar, eu posso dar 2 cliques no texto e eu posso mover, eu posso editar, é possível trabalhar aqui com essas ferramentas. Além disso, nós podemos mudar a cor, aqui pela parte do design. Então, se nós pegarmos a lupa, nós temos aqui, ó, ferramentas do gráfico. Eu tenho o design, o layout, que eu posso inserir dados, rótulos e modificar os eixos e fazer algumas formatações. Bem, então, nós vimos aqui como nós podemos tratar das representações gráficas, como nós podemos aliar isso com as construções de tabela. E agora nós vamos avançar para uma nova temática na nossa aula. E para isso eu vou fazer a seguinte questão para a professora Camila. Acompanhe no slide. É possível utilizar softwares matemáticos na construção de gráficos de funções, professora Camila? Professora Débora, é possível. E aqui tem vários exemplos, né, por meio dessa imagem, de algumas funções. Por exemplo, a função seno, a função cosseno, a função x, a função x quadrado e assim por diante. Então, é possível utilizar softwares matemáticos para construir gráficos de funções. No caso do software Excel, nós vamos associar uma tabela a um gráfico. Mas existem outros softwares que a gente vai trabalhar daqui a pouco que já faz essa representação de uma forma mais imediata, sem a necessidade de construção de tabelas. Então, vamos à câmara de documentos, né, para realizar uma atividade. Então, como que eu faço para construir, né, para esboçar o gráfico dessa função, x ao quadrado mais 2x mais 1? Então, para construir esse gráfico dessa função, na verdade, aqui eu preciso associar uma tabela para construir o gráfico. Então, veja, aqui eu somente iniciei minha tabela. Então, deixa eu somente dar um zoom aqui para você ver. Então, eu somente comecei a digitar ali x e y. Então, eu tenho a coluna x e a coluna y. Então, veja, por exemplo, eu quero construir aqui, deixa eu melhorar aqui a questão do zoom. Eu quero construir uma coluna x que vai do menos 6 até o 6. Existe uma maneira de fazer isso, ao invés de ficar digitando aqui o menos 4, o menos 3, o menos 2. Eu sei que a razão entre 6 e 5, entre menos 6 e 5 é 1. Então, basta selecionar esses dois dados. Então, eu posso simplesmente clicar aqui em um dado e arrastar até o menos 5. Aqui vai aparecer uma cruzinha preta, tá? Essa cruzinha preta, deixa eu tentar dar um zoom para que vocês enxerguem. Essa cruzinha preta, que fica na borda aqui inferior aqui dos dados selecionados, eu posso arrastar e veja, ele menos 4, menos 3, ele vai preenchendo automaticamente até chegar no número 6 que eu estou querendo, ok? E eu poderia continuar essa coluna, né, até o valor que eu preciso.
Então, veja, aqui eu vou construir uma tabela novamente. Eu vou selecionar os dados, então eu sei que minha coluna, ela corresponde a X e corresponde a Y. Eu vou selecionar aqui até o 6. Vou vir novamente em inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. Ok. Então, veja que essa aqui é uma tabela que eu vou construir por meio dessa fórmula x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, eu vou iniciar minha fórmula aqui, né? Então, veja, vocês fizeram várias operações agora, pouco comigo, de operações de divisão, de subtração, de multiplicação, de divisão. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma fórmula e eu preciso colocar essa fórmula na minha tabela. Como que eu faço isso? Vou fazer da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Eu vou iniciar com o igual, e aí o valor de x eu vou mostrar para ele qual é o valor de x. Então, veja, eu preciso fazer x ao quadrado. Então, eu preciso selecionar o menos 6 para que ele se eleve ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer para iniciar essa construção dessa fórmula. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, eu vou iniciar com igual. Então, veja, eu quero fazer x ao quadrado mais 2x mais 1. Mas, nesse primeiro momento, o x vale menos 6. Então, eu sei que ele está na coluna A5. Eu poderia digitar A5 ou simplesmente clicar no menos 6. Então, eu sei que é o A5 e ele está ao quadrado. Veja, ele selecionou o dado que eu preciso. Mais 2 vezes esse valor. Qual o valor? O A5, que corresponde ao valor do menos 6. Mais 1. A partir desse momento, eu vou dar um Enter. Ele vai preencher não somente o primeiro valor, mas ele vai preencher todos os outros valores de forma automática. Então, é isso que auxilia o uso de tabelas. Você não precisa ficar fazendo os cálculos um a um, ok? A partir desse momento, eu vou fazer da mesma forma que a professora Débora fez. Isso aqui já é uma tabela. Eu não preciso selecionar todos os dados, eu posso simplesmente clicar em um dado só, vir aqui e inserir tabela. Então, veja, na verdade, inserir gráfico, né? E nesse caso, eu queria um gráfico especial, porque eu quero enxergar como que meus dados eles estão se comportando. Então, eu vou colocar um gráfico de dispersão. Por exemplo, eu vou diminuir o zoom. Nesse caso, esse gráfico não precisa de título. E nós temos aqui o nosso gráfico associado à função x ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui nesse gráfico, nós poderíamos colocar um rótulo, né, um título para o eixo X, um título para o eixo Y. Poderíamos vir aqui em cima, nas ferramentas de gráfico, né, a gente poderia colocar, por exemplo, o título dos eixos. O título dos eixos do gráfico tem título horizontal e o título vertical. Então, nós poderíamos fazer isso, colocar o título do eixo horizontal e o título do eixo vertical. Então, nós poderíamos inserir esses títulos do eixo. Aqui é possível você editar. Então, por exemplo, eu quero colocar o eixo X e o eixo Y. Certo? É claro, se você estivesse num contexto, soubesse o que é X, X, por exemplo, pode ser o tempo, a distância e assim por diante. E o eixo Y. Outra coisa que você poderia fazer, vocês podem selecionar todos os dados, clicar com o botão direito e adicionar uma linha de tendência. E a gente, para adicionar essa linha de tendência, deixa eu somente... Então, selecionei os dados, cliquei com o botão direito e eu posso adicionar uma linha de tendência. E aí, a gente pode verificar que a polinomial de ordem 2, que é realmente a função que a gente estava lidando, é a função que o Excel gerou. Posso definir a equação no gráfico e também posso definir o valor de R quadrado. Então, acompanhe aqui, que eu vou selecionar a polinomial de ordem 2, vou exibir a equação no gráfico e o valor de R ao quadrado e vou fechar. Então, veja, o Excel mostrou que realmente a função que a gente estava lidando, que é a função x ao quadrado mais 2x mais 1, é o que realmente ele encontrou, ok? Essa linha aqui está errada, a gente pode apagar e pode apagar esses rótulos também. Então, é bem tranquilo essa parte de formatação de gráficos. Agora, no quadro, eu vou deixar uma atividade, né? E essa atividade, esse exercício,
vocês precisam desenvolver. Então, que é a função? Que é a função y igual a 2x, y igual a raiz de x, e para desenvolver essa atividade, nós vamos utilizar um software, que a professora Débora vai auxiliar vocês na utilização desse software. Então, a professora Débora vai conversar com vocês no quadro. Bem, nós já vimos como utilizar o Excel para fazer várias operações hoje. Nós analisamos a construção de tabelas, a construção de gráficos, e nós também vimos um caso particular de como analisar a função e associar com gráfico de dispersão. Mas são só esses os recursos que nós temos disponível? Nós vamos agora voltar ao quadro e nós vamos analisar primeiro um exemplo, e por meio deste exemplo, nós vamos considerar uma representação utilizando um aplicativo. Esse aplicativo, nós precisamos ter uma representação da função, e por meio da representação da função, nós conseguimos expressar. Então, vou mostrar aqui para você na câmera de documento. O aplicativo, ele tem uma função de você escanear. Então, se eu pegar aqui uma expressão e colocar, por exemplo, ele está mostrando ali 3x mais 4 igual a 8. Ir lá e escanear. Ele vai representar, então essa é a função. Então, essa seria a nossa ferramenta. Você vai poder baixar esse aplicativo por meio do Photomat. Esse é um recurso que nós temos, mas é só esse aplicativo que nós conseguimos utilizar? Tem outros aplicativos. Esse aplicativo ele resolve tanto equação quanto função. Tem outros softwares que nós conseguimos utilizar que é online. Então, nós vamos voltar agora para outra ferramenta. Nós vamos utilizar ainda a câmera de documentos. E aqui nós temos uma outra ferramenta que nós conseguimos utilizar. Então, esse é o Desmos, também é uma forma de resolver utilizando o computador. E nós podemos resolver a expressão que nós já vimos anteriormente. Então, por exemplo, x elevado ao quadrado mais 2x mais 1. Nós já vimos lá no Excel que é uma expressão polinomial. Nós vimos esse gráfico. Se nós fosse resolver a equação, nós também poderíamos pensar no zero da função. Então, quando eu faço esse gráfico, x ao quadrado mais 2x mais 1, eu consigo representar aqui no gráfico. Se eu quisesse ver o cálculo algébrico disso, então, se eu quisesse utilizar essa representação, eu poderia pensar no aplicativo. Então, vamos voltar para associar as duas coisas. Então, nós temos aqui. Lembra do outro aplicativo? Se eu quisesse fazer aqui a resolução, então eu tenho como ver a análise e ver a representação gráfica. Então, aqui, eu tenho uma outra ferramenta que eu consigo fazer a representação. Aqui eu vejo o cálculo algébrico, vejo a representação e vejo o gráfico próximo ao que eu vi no computador. Então, o que nós exploramos com isso? Nós temos aqui alguns recursos, algumas ferramentas que nos auxiliam na representação de gráficos. Então, o Desmos, você pode obter o link no slide a seguir.
Você pode acessar esse aplicativo nesse site e você pode fazer atividade conosco, se você tiver conectividade. Senão, você pode explorar posteriormente. Qual que vai ser a nossa atividade? Você vai buscar um meio de você representar graficamente as seguintes funções. Então, se você acompanhar no slide, eu tenho aqui x mais 1 e seno de x. Como que eu represento esse tipo de função? Se eu estiver utilizando os recursos do aplicativo, eu posso utilizar a linha digitável. Então, nós vamos voltar à câmera de documentos para você usar a linha digitável. Então, aqui se você tiver com o celular ou se você tiver com conectividade, se eu fosse representar uma função, por exemplo, aqui nós já utilizamos anteriormente, eu tenho um teclado aqui virtual que ele pode ser utilizado. Então, por exemplo, se eu fosse escrever aqui a função raiz de x, que é uma outra que nós podemos exemplificar, nós conseguiríamos, então, expressar. Então, você pode utilizar esse recurso ou você pode utilizar algum outro aplicativo e mande a sua contribuição. A seguir, nós vamos voltar para discutir como que ficariam as representações da atividade. Acompanhe no slide. Bom, a professora Débora acabou de deixar uma atividade e que é para usar essa representação gráfica, né? Nós temos duas funções e é preciso construir essas funções utilizando o aplicativo Desmos. Lembrando que, na verdade, não é um aplicativo, é um site, né? E que vocês podem utilizar esse site como apoio às atividades de sala de aula. Lembrando que as próximas aulas serão de funções. E esses recursos que a gente está mostrando hoje são muito importantes para o desenvolvimento da disciplina. Então, vamos acompanhar no quadro, né, a nossa atividade, que é f de x é igual a x mais 1 e f de x é igual a seno de x. Então, nós devemos desenvolver esses dois gráficos utilizando o aplicativo Desmos. Retornando aqui na câmera de documentos,
nós temos aqui o nosso site, né? www.desmos.com, e a gente está construindo os gráficos. Veja, aqui a professora Débora construiu o gráfico de 2x mais 1 e o gráfico de raiz de x. Então, lembrando aqui que aqui é um comando digitável, eu vou digitar minha próxima função, que é x mais 1. Então, simplesmente eu vou colocar o x mais 1. Não necessariamente eu preciso usar essa barra aqui de baixo do site. Eu posso simplesmente utilizar o meu teclado e dar um Enter, que ele mostra a próxima função. Ah, professora, mas está muito poluído, tem muito gráfico. Tudo bem. Tá vendo esse ícone aqui do lado? Deixa eu dar um zoom para que você visualize melhor. Nós temos esse ícone, ó. O vermelhinho eu vou apagar, o azulzinho eu vou apagar. Então, na verdade, eu fiquei só com a minha função que eu estou construindo, que é a função x mais 1. A próxima função que a professora Débora pediu para vocês realizarem é a função seno. Só lembrando que a função seno, nós devemos digitar por meio do inglês, tá? Então, nós devemos utilizar o S, o I e o N, sim, de x. Então, veja, é uma função periódica, né? E ela é representada da seguinte forma. Deixa eu dar o zoom para que você possa visualizar. Eu quero ocultar o x mais 1. Então, simplesmente, eu tirei a seleção dele aqui do x mais 1. Essa é a função seno de x. Um outro aplicativo também que a professora Débora já associou com aquela atividade que a gente estava fazendo no Excel é o Photomatch. E o Photomatch, ele auxilia, ele tem um leitor óptico que permite, além de construção de gráficos, a resolução de equações, ele permite a resolução de várias operações matemáticas. E ele é bem bacana. Então, vamos conhecer esse software no quadro. O que é o aplicativo Photomatch? O Photomatch é um aplicativo de celular que utiliza a câmera de um telefone para reconhecer equações matemáticas e outras operações, e ele também exibe o passo a passo na tela. Então, veja, esse aplicativo ele é bem bacana. Por quê? Porque ele auxilia, ele dá como um apoio nas disciplinas aí do curso que vocês estão desenvolvendo. E agora nós vamos passar um vídeo para que você compreenda melhor o uso desse aplicativo. Acompanhe. Então, você viu aí o vídeo explicativo do Photomatch. Agora, nós vamos explorar na Câmara de Documentos como utilizar este recurso. Acompanhe. Nós temos aqui o celular e no celular foi feito o download, então nós entramos na App Store e fizemos o download. Você vai aceitar, ele tem umas instruções iniciais, você aceita a instalação e logo você inicia. Nós vimos ali que ele faz o leitor óptico. Se você quiser retornar ao início, então você pode, se você estiver fazendo um estudo e vendo uma função, você volta aqui no início. Ele tem essa parte do leitor óptico. Então, ele vai captar as imagens e ele vai apresentar de imediato a resolução. Então, logo aqui, ele já apresenta a resolução que ele propõe. Você clica nessa resolução e você pode explorar os dados. Lá no Desmo, você já tinha esse gráfico da função. No Excel também, mas o que tem de diferente nesse aplicativo? Ele traz aqui, por exemplo, a raiz, ele indica qual que é a raiz. Eu acabei
aumentando aqui o zoom. Ele indica qual que é a raiz da função, ele indica o domínio, o ponto de mínimo, a intercepção, e aí você consegue fazer essa análise. Ele não é só utilizado para estudo de funções, ele pode fazer resoluções de equações também. Então, a minha sugestão neste momento é que você explore, se você tiver conectividade, e você busque fazer o uso desse recurso ou de um outro que você conheça para desenvolver a seguinte atividade. Acompanhe no slide. A primeira nós já exploramos aqui juntos, o item A, e é a função que nós já vemos discutindo nos demais aplicativos. Agora os outros itens, nós temos aqui uma operação de polinômios e uma resolução de equação. Então, você vai analisar como que resolve utilizando o Photomat e a seguir nós vamos voltar para discutir essa resolução juntos. Então, vamos discutir a atividade proposta. Vamos voltar ao slide. Se nós formos resolver aqui nesse primeiro caso, então, normalmente, quando nós resolvemos a operação de polinômio, nós teríamos aqui que aplicar algum método de resolução, distributiva ou outro que seria aplicado. Na resolução de equação, é o mesmo caso. O aplicativo, ele vai trazer as soluções passo a passo. Então, nós vamos agora à Câmara de Documentos e nós vamos analisar o próximo exemplo. Então, o nosso item B, ele se trata, então nós vamos utilizar a linha digitável, de uma operação de polinômios.
Então, ele vai ler, tem que analisar se ele leu corretamente, 2x mais y multiplicado por x menos 3, e aí eu peço a resolução. Depois que eu confirmo, apertei na tecla de resolução, ele vai me dar aqui o resultado. Então, ó, além de dar o resultado, ele também traz um texto explicativo. Ele traz aqui na aba, ó, multiplique cada termo dos primeiros parênteses por cada termo dos segundos parênteses e te dá o resultado final. Aí você avança, ele vai para a próxima passagem e te dá a explicação também. Então, agora, ó, coloque os termos similares em evidência e some os demais. Então, ele vai te dando aqui a instrução do que foi feito na segunda passagem. E depois, logo abaixo, tem a solução final. Aqui, ele não tem uma representação gráfica porque é uma operação com polinômios. Agora, nós vamos para o outro caso. Então, eu volto aqui na câmera, ó, inicial. E nós vamos para a resolução de equação do segundo grau. Então, o primeiro passo é ele ler corretamente. Então, tem que verificar se ele leu corretamente. 6x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Ele leu corretamente. E aí, ele vai trazer aqui uma forma de resolução. Então, ele traz aqui uma informação no inicial, ó. Toque aqui para testar diferentes métodos de resolução. Então, aqui eu tenho mais de uma forma de resolução, tá? Nesse exemplo de resolução que ele apresentou, então ele vai explicar. Então, no primeiro passo, escreva 5x como uma diferença. Então, ele está mostrando a passagem que foi feita. Depois, ele vai colocar o fator 3x em evidência na expressão. Ele colocou aqui, destacou essa resolução. E ele também tem uma segunda passagem, ó, tinha uma seta para a lateral mostrando que eu tinha um complemento para colocar o fator menos 2 em evidência na expressão também. Depois, ele vai dar continuidade para escrever aqui desta forma, na qual nós temos aqui a equação do segundo grau escrita na forma de produto, tá? E com isso ele deduz aqui as raízes. Então, chega na primeira raiz, que é x igual a menos 3 sobre 2, devido ao primeiro produto. E, depois, ele chega na segunda expressão, que é x igual a 2/3. Além disso, então, ele traz aqui a solução, né? Soluções finais da equação, x1 e x2. E ainda mostra aqui, ó, a consideração como x1 na representação decimal e x2 na representação decimal. Como aqui nós temos uma equação de segundo grau, ela pode ser associada com uma função. Então, ele coloca aqui, no caso, se nós tivéssemos uma função de segundo grau, como que nós poderíamos analisar, e também coloca aqui a representação gráfica. Então, esse aplicativo ele pode te auxiliar nos estudos de equações, nos estudos de funções e também assessorar no autoestudo, porque ele vai explicando passo a passo o como foi desenvolvido as resoluções, possibilitando mais de um modo de solução. Agora, para dar continuidade, nós vamos fazer o seguinte questionamento. Acompanhe no quadro. Você conhece calculadora de matrizes? E como a calculadora de matrizes funciona? Então, muitas vezes nós temos operações para serem realizadas e essas operações elas demandam vários cálculos algébricos. Então, as calculadoras de matrizes elas possibilitam auxiliar a resolução desses cálculos. Bem, então agora nós vamos avançar e nós vamos conhecer um novo link. Uma calculadora online que você pode acessar por meio desse site e ela vai ser utilizada para desenvolver as próximas atividades. E para fazer a nossa atividade, nós vamos usar um exemplo.
Então, nós vamos considerar a seguinte matriz como referência e, a partir desses dados, nós vamos utilizar o site que nós indicamos e, por meio disso, nós vamos entender alguns cálculos de matrizes por meio dessa linha, desse site que nos indica umas operações. Acompanhe na câmera de documentos. Bem, aqui é o Matriz Calculator. Nós temos a nossa matriz como exemplo e eu vou inserir os dados que foram fornecidos. Então, a primeira linha, eu tenho 1, 2, 0. Se eu quisesse inserir mais dados, eu poderia acrescentar, com a seta ao lado, ele insere. Tá? Nós vamos ter uma matriz 3 por 3, então nós só precisamos disso que ele está disponibilizando. 2, 7 e 4. E 0, 4, vamos corrigir, 4 é na outra entrada, e 3. Então, nós digitamos aqui as entradas da nossa matriz. Que tipo de cálculo nós podemos desenvolver? Aqui, quando nós escolhemos alguma dessa operação, logo abaixo sai o resultado. Ele está trazendo aqui um exemplo. Então, com essa matriz A que eu inseri, eu vou pedir o determinante. Então, ele vai me fornecer aqui de imediato o resultado do determinante. Se eu quiser compreender como foi desenvolvido, por exemplo, pela regra de Sarros, eu posso clicar nesse método de resolução e ele vai aqui explicar passo a passo como foi aplicado utilizando os números da entrada da matriz. Então, ele primeiro traz a regra e depois traz o desenvolvimento pela regra de Sarros. Se fosse pela eliminação de Gauss, eu teria aqui um outro exemplo, um outro método. Ele traz aqui como que é aplicado o método e daí ele vai fazendo as operações elementares até chegar a esse resultado. Bem, então, aqui foi um exemplo de determinante. Se eu fosse calcular a matriz inversa, se eu clicar nesse outro ícone, ele vai me dar o resultado da matriz inversa. E eu posso explorar as resoluções semelhantes ao que nós já fizemos anteriormente. Então, aqui eu tenho todos os passo a passo para resolver com essa matriz. Se eu quiser utilizar uma segunda matriz, então, se você estiver fazendo essa operação junto comigo, você pode digitar uma entrada de matriz que você ache interessante para explorar os dados. E nós podemos aqui, então, construir uma outra matriz. E o que nós podemos fazer? Se eu clicasse nessas outras opções, nós teríamos então agora os resultados da matriz B, mas eu posso operar com elas. Então, ó, tem a matriz A e a matriz B. Então, eu posso fazer A multiplicado por B, logo abaixo aparece o resultado. Eu posso fazer A mais B, então na linha digitável aqui aparece o resultado. Ou ainda A menos B. Então, aqui ele poderia fazer, que são as operações com matriz. Nesse site, nós também temos aqui as soluções de sistemas de equações lineares. Ó. Então, aqui você pode tratar de resolução de sistema. Mas, para explorar essa parte, nós vamos propor a seguinte atividade que nós indicamos no slide e que você vai primeiro explorar o site e a seguir nós vamos voltar para discutir.
Bom, agora durante as aulas de estudos continuados, você também vai realizar esse estudo de matrizes, né? Então, a soma de matriz, subtração e sistemas lineares. Então, veja, a professora Débora propôs um sistema com 3 linhas e 3 colunas e a gente precisa resolver esse sistema linear identificando quais são os valores das incógnitas, né? O valor de x, y, z, x1, x2, x3, então, ou seja, das nossas incógnitas que a gente precisa encontrar. Então, vamos à câmera de documentos, vamos ao nosso site MatrizCalc e vamos digitar aquele sistema de equações que nós deixamos como atividade para você resolver. Então, veja que nós temos 3 linhas e 3 incógnitas. A incógnita x, a y e a z. Então, veja, eu tenho aqui que o x está multiplicado por 1. O x2 está multiplicado por 1 e o x3 está multiplicado com 1. Veja, aqui ele está chamando de x1, x2, x3 e a gente chamou de x, y, z. É a mesma coisa, igual a 4. Depois, na segunda linha, nós temos 2x menos 3y, né, mais 1z. E isso aqui é igual a 0. Nós temos também 5x menos y menos z, que é igual a 3. Então, a partir desse momento que eu digitei corretamente todos os meus valores, né, os valores que multiplicam os valores das incógnitas, né, eu vou pedir aqui para o Excel ele fazer a solução. Veja, aqui eu tenho a solução utilizando a regra de Cramer, solução utilizando o método de Gauss. Então, você escolhe qual método você quer resolver e qual é o passo a passo que o software vai dar para você resolver. Então, por exemplo, eu cliquei aqui e eu estou pedindo o detalhamento usando regra de Cramer. Então, aqui ele faz o cálculo dos deltas e encontra a nossa resposta, 1, 1 e 1. Agora eu vou fazer uma indagação para a professora Débora. Será que existem aplicativos que auxiliam, né, no nosso autoestudo? Será que existe, professora Débora? Bem, nós conseguimos, então, utilizar alguns recursos para o autoestudo. Então, você agora vai conhecer o FXMath. Ele é um aplicativo que já traz listas prontas com vários exercícios, tem centenas de exercícios de todas a parte da álgebra, inclusive de equações até a parte de integral. E esse aplicativo vai ser ilustrado no vídeo, acompanhe. Você viu uma breve exploração do FXMath e você consegue baixar ele. Ele está em língua inglesa, mas os cálculos algébricos são similares como nós utilizamos aqui no Brasil. Então, você consegue utilizar ali as resoluções passo a passo para o autoestudo. Se você for baixar esse aplicativo, você pode verificar o design dele no slide, acompanhe. Então, essa seria a imagem que o ícone que você vai colocar e você digita FXMath Solver. Tem na App Store e no Google Play. Agora, nós deixamos essas ferramentas aí como algo para vocês aplicarem nos seus estudos futuros. E eu encerro aqui essa nossa aula com a professora Camila e eu agradeço a sua participação nesse encontro. Então, agradecemos a sua participação. Até a próxima aula. Muito obrigada.